eu sou Fábio Malini, eu sou professor na Universidade Federal do Espírito Santo, né, lotado no Departamento de Comunicação Social, e eu coordeno um laboratório chamado Laboratório de Estudos sobre Imagens e Cibercultura, LABIC, e no LABIC nós somos um grupo extremamente interdisciplinar em que a gente trabalha com ciência de dados aplicados à análise de política, aplicados à análise de movimentos sociais, aplicados à área de entretenimento, e agora a gente está iniciando também a área de saúde. Eu acho que tem vários, digamos assim, possibilidades de enxergar o futuro da internet, né? E a maneira como as pessoas vão se apropriar da internet. Se a gente explorar, por exemplo, um viés mais apocalíptico, a gente vai lidar com uma internet cada vez mais mediada por instâncias capitalísticas, né? Eu acho que o que houve, sobretudo nessa segunda década, o que está acontecendo nessa segunda década, mostra uma certa tendência dos usuários procurarem ambientes cada vez mais fechados, né, logados, em que decidem a sua atenção em que ela se concentre nesses ambientes, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Facebook, WhatsApp, Netflix, Instagram, são aplicativos cada vez mais associados a uma conta, a um perfil e uma gestão cada vez mais associada à lógica algorítmica que regula a vida. Então, ou seja, o papel das aplicações algorítmicas na maneira como a gente vai organizar o mundo, pelo menos nos próximos anos, demonstra que a apropriação desse conhecimento é fator fundamental para qualquer tipo de qualificação, luta, movimentos sociais ou desenvolvimento científico. Então, se há uma, digamos assim, uma tendência que eu consigo enxergar que já se realiza e ela tende a se radicalizar, digamos assim, dentro de um âmbito, digamos, mais capitalístico, é a lógica da regulação, né, do governo algorítmico da vida. Então, digamos, e apocalíptico no sentido porque a maior parte dessas aplicações não estão dentro das ambiências que conformaram a internet, né? A saber, né? Cultura hacker, dentro da cultura universitária ou dentro da cultura dos usuários, né? Se concentra cada vez mais em instâncias econômicas, nos grandes players econômicos, né? Então, isso vem gerando uma série de efeitos colaterais que são estudadas, né? Não apenas na concentração econômica da produção da rede, mas também, né, uma série de situações complexas, né? A gestão da privacidade, a questão de como a gente vai organizar a memória coletiva nos próximos anos, né? A maneira como a gente tende a criar processos de regulação muito mercantilizados nos processos mais colaborativos, né? A criação de instâncias como lojas de aplicativos em que não há uma possibilidade de inserção daqueles que têm pouca renda, ou seja, é só aqueles que têm renda conseguem ter a conta premium, né? Então você cria também uma hierarquia daqueles que têm acesso à lógica free, né? Que seria a lógica do gratuito, e daqueles que têm acesso privilegiado à complexidade das ferramentas, por exemplo. Então isso é um viés, digamos, mais apocalíptico, né? E tem um viés, digamos, que corre paralelo a essa dimensão, que ainda sustenta que a dimensão tecnológica, passando pela internet ou não, ela está sempre em disputa, ela está sempre em conflito, e as inovações, elas nascem muito para além, né, das dinâmicas de incentivo das empresas quanto do próprio Estado. Então, toda essa cultura mais especializada, toda essa cultura mais colaborativa, direta, peer-to-peer, né, ponto a ponto, né, isso permite a fundamentação, digamos assim, de práticas, processos e formas de visibilização de grupos que vão, digamos, de encontro às dinâmicas
capitalísticas, criando as suas próprias alternativas, né? Então, toda a história da tecnologia é sempre de superação das aplicações que são apropriadas para um conjunto de empresas, para sendo criadas novas dinâmicas, novas possibilidades de inovar, né? Então, essas duas dinâmicas, entre liberdade e controle, elas acabam sendo sempre as dinâmicas que a gente tira, né, as nossas conclusões ou as nossas premissas para fundamentar como vai ser esse futuro. Nesse sentido, eu acho que a gente tem aí alguns dilemas também nisso, né? Eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, a questão das competências, né, que se misturam também com as formas de autonomia, né? Acho que, sem dúvida alguma, a autonomia do ponto de vista tecnológico passa pela apropriação da produção de tecnologias, né? Não há muito como pensar diferente, né? A gente vem de um viés muito do download, né, em que a gente pensa muito o acesso à internet a partir do consumo, né? Ou seja, eu tendo um acesso de alta velocidade, né, eu tendo uma internet veloz, contínua, etc., me basta. Então essa cultura do download é muito presente na relação que nós temos com os meios, né? E também as mediações tecnológicas passam muito por isso, ou seja, parte dos processos de autonomia derivariam na capacidade nossa de ampliar a socialização dos bens cognitivos. Então, mais gente tendo acesso ao conhecimento, mais gente tendo acesso a cópias, mais gente tendo acesso a uma série de códigos próprios da internet através dessa cultura do consumo, mais rápido e mais conflituoso também a cena e as dimensões da internet vão ser. Então, ou seja, a autonomia passaria muito pela lógica do consumo, é um viés, né? Mas é também importante pensar a autonomia dentro da dinâmica da produção, né? Produzir e-mails, produzir códigos, elas se tornam fundamentais nessa cultura, sobretudo da datificação, né, que tem ocorrido na rede, né? E isso implica necessariamente assumir não só a capacidade de saber codificar, né, mas também a capacidade de interpretar o espírito, digamos assim, os espíritos algorítmicos. Os algoritmos, eles são teoricamente pensados como objetos, né? São como se fosse algo não humano. Mas, ao contrário, eles são intensamente humanos, né? Ou seja, há quem diga que exista o algoritmo e exista a aplicação algorítmica. São coisas completamente diferentes. O algoritmo é a filosofia que embasaria a aplicação. Então, por exemplo, o Facebook tem um algoritmo. O Facebook, por exemplo, ele se pensa a partir de uma ideia, de uma filosofia de que aqueles que estão próximos, eles atuam com mais vigor. Então, o feed, né, aquilo que você recebe no seu perfil, ele deve sempre ser baseado numa relação de circunvizinhança, de proximidade. Então, se o usuário ali continuamente dá like num conjunto de outros usuários, são esses usuários que recebem like deles que devem ter como prioridade a exibição dos seus conteúdos, né, na minha timeline, por exemplo, né? No meu feed, desculpa. Então, essa é uma dimensão importante, porque a ideia do algoritmo trabalha com a ideia de que há uma estrutura de recomendação baseada, né, no processo de circunvizinhança, né, no processo de filia. Então, essa é uma ideia. Então, a construção do algoritmo, ela vai se fundamentar, digamos, nesse princípio, né? Claro que na fundamentação desse princípio, outros subprincípios vão surgindo. Então, por exemplo, que tem a ver muitas vezes com competição industrial, né? Por exemplo, o algoritmo do Facebook faz exibir mais os vídeos que são
carregados no Facebook do que os vídeos do YouTube, porque existe uma concorrência entre eles, né? Então, a aplicação algorítmica, ou seja, os códigos, né, o software, toda a engenharia de software que é desenvolvida para que aquele algoritmo funcione em múltiplos servidores, isso é de um outro viés. Então, me parece que se há uma competência importante a se fazer, é a compreensão dos princípios algorítmicos. Porque os princípios algorítmicos é o que vai organizar muitos dos nossos processos vitais, né? Claro que o Facebook acaba sendo digamos, um caso, um exemplo muito simplório, porque a gente vivencia isso. A gente poderia falar também do Instagram, que é uma rede de relacionamento, né? Mas há outros processos também que vão incidir sobre a vida, né? Por exemplo, os algoritmos associados à leitura de tecnologia e de imagens médicas, por exemplo, né? Como eles se fundamentam, como eles se organizam, né? Que tipo de padrões nessas imagens de ressonância, por exemplo, elas são produzidas e são discutidas, né? E são constituídas a partir de leituras algorítmicas que nos permitem, né, criar um determinado tipo de diagnóstico, né? Se o algoritmo erra, qual a implicação desse erro, né? O campo econômico também ele é derivado de uma série de processos algorítmicos que envolvem, por exemplo, investimento financeiro, né, análise de mercados. Ou seja, cada universo ele vai também tendo as suas implicações e tendo suas demandas na produção algorítmica, né? Então, acho que a disputa por essa regulação, né, que eu estou chamando de regulação algorítmica da vida, ela é algo vital na construção de competências, né, para a educação contemporânea. A gente muitas vezes cria um certo fetiche de que todo mundo precisa programar. É verdade que a programação deve ser uma competência. A programação em determinadas linguagens deve ser uma competência desde da formação básica, porque nós estamos vivenciando um processo em que nós vamos inserindo os nossos rastros em múltiplos ambientes, né? Que estejam na rede. Você pegar, por exemplo, as aplicações que envolvem ciclo menstrual e que estão disponibilizados hoje para que as mulheres controlem, né, o seu ciclo menstrual. Isso é feito diariamente, imputando dados que vai desde, né, de como está o cabelo até como está a pele. Essas informações elas são dadas aos aplicativos, né? Isso é enviado para determinados bancos de dados. São milhões de mulheres que produzem dados sobre a sua dimensão corporal, sua dimensão biológica, digamos assim, e esses dados eles não são abertos àquelas pessoas que queiram, por exemplo, estudar informações desse tipo. Eles são fechados, são de propriedade de determinadas universidades ou de determinadas empresas, né? Então, a gente não sabe como eles estão sendo criados. Chamados dados de si, que cresce violentamente com a cultura da mobilidade, ela nos coloca algumas questões. Quais são os princípios que regem a dimensão algorítmica, que faz com que o aplicativo gere informações, né, conclusivas sobre a característica daquele período, digamos assim, do ciclo menstrual, né? Porque os aplicativos hoje eles fornecem recomendações, eles não são só máquinas que coletam informação, mas eles também fornecem informações, né? Então, quais são os princípios desses algorítmicos, né? Quais são as lógicas de organização dessas informações e qual o acesso que se tem às minhas informações ou às informações não estruturadas de toda a base, né? A gente pegar, por exemplo, empresas que nós hoje utilizamos intensamente, como o Uber tem todo um acervo da nossa rastreabilidade na cidade, né? Ou seja, como que a gente faz com esses dados? Na regulação que nós fazemos do Uber nas nossas cidades, ou seja, esses dados estão sendo disponibilizados para a prefeitura, para serem disponibilizados para estudiosos, por exemplo, de logística urbana, né? Para aqueles que querem estudar sobre economia na área urbana. Então,
há muito o que questionar, né? E boa parte desse questionamento se dá no entendimento de como funcionam essas máquinas, né? Então, aquilo que a dona Haraway falava em 86, publicado em 91, né, de sermos todos ciborgues, fundamentalmente as mulheres, né, porque o foco dela ali era as mulheres, dentro da teoria feminista que ela faz, muito se estava associado à ideia de se apropriar desses conhecimentos maquínicos, desse mundo capitalístico que nós vivemos, para disputar, na verdade, né, com grandes players que destinam a nossa vida, mas também de criar, de inventar o mundo. Não adianta só a gente ter uma relação meramente dialética, a gente precisa também ter uma relação de inventiva, que não se prime, né, apenas contra A, né? Então, esse elemento mais positivo de criação, ela é fundamental, né? Criar os nossos processos de coleta dos nossos próprios dados, disponibilização desses dados, compartilhamento desses dados e disputar essas informações, né? Então, acho que isso é algo que é fundamental, assim, na lógica atual. E, nesse sentido, isso também modifica a maneira como a gente organiza a ciência, né? Pegando um pouco do trabalho científico, né? E a inovação também, né? Primeiro que eu acho que o futuro ele está nos abrindo cada vez mais a possibilidade de que vai existir uma composição cada vez mais, né, de técnicas que vêm da computação, técnicas que vêm da estatística, com técnicas que vêm das ciências sociais, por exemplo, né? É inevitável esses processos, porque como que a gente vai enfrentar uma base de dados de milhões de mulheres que inserem informações preciosíssimas sobre o seu ciclo menstrual em diferentes lugares do mundo? Como que a gente vai enfrentar as notificações que são feitas antes de serem notificadas nos sistemas únicos de saúde da vida, né, em torno, por exemplo, de doenças como o Zika? As pessoas notificam no Instagram, as pessoas notificam no Twitter, as pessoas notificam no Facebook, né? Esses dados estão disponíveis para os pesquisadores. Como que a gente vai criar estudos pré-epidemiológicos baseados nesses dados? Que tipo de modelo que a gente vai construir com esses dados? Ou seja, é inevitável que a gente tenha que fazer nas nossas conversas relações científicas e de inovação com colegas que até então não estavam dentro da nossa ambiência científica, né? E muitas vezes esses colegas, eles estão num universo que é um universo extremamente tautológico, em que eles fazem algoritmos para terem performance sobre alguma coisa que não leva a nada. Então eles também vivem uma situação de angústia, porque eles criam aplicações que não servem para absolutamente nada, ou aplicações que fazem coisas que já funcionam muito melhor do que as aplicações deles. Então existe uma relação aí de proximidade que precisa ser feita, porque a construção de soluções científicas, de métodos científicos novos, passam pela essa, digamos, confusão, no sentido muito positivo do termo, né? Dessa fusão mesmo, dessa construção conjunta, respeitando as particularidades de formação de cada um desses lados, né, de cada uma dessas pessoas. Então, eu acho que a gente vai ter, do ponto de vista das nossas práticas, uma relação muito, muito próxima com os chamados as ciências tecnológicas, né, o que alguns já chamam de humanidades digitais. Agora, isso não implica também a gente cair novamente num certo neopositivismo, ou seja, de que as dimensões puramente matemáticas, as dimensões puramente algorítmicas, elas explicam o mundo. Não é isso a ideia. A ideia é, na verdade, criar modelos, criar modos, práticas que respeitam as diversidades científicas, mas que se trabalha a partir de abordagens que sejam abordagens conjuntas. Por exemplo, hoje você vai estudar análise sobre valores qualitativos, ou seja, o que a gente fazia antes nas ciências sociais, trabalhar com casos pequenos, porque o caso pequeno ele revela, por exemplo, crenças, gostos, percepções, valores de mundo, que seria do campo do qualitativo, em que a gente sempre teve como os dois únicos instrumentos, não há outros mais do que isso, que é a entrevista e a observação e as variações em torno disso. Você pode fazer
entrevista em grupo, você pode fazer diferentes tipos de observação, como etnografia, etc. Mas as nossas formas de coleta de dados interferentes sempre foram a entrevista e a observação, né? E isso não implicava, muitas vezes, uma veredicção que fazia com que aquilo fosse, digamos assim, a verdade, né? A gente também sabe que esses dados, eles implicam interpretações sobre eles, né? Hoje a gente tem uma realidade em que milhões de pessoas, elas colocam os seus valores, os seus gostos, as suas percepções de mundo nos seus perfis, né? Quando elas discutem sobre alguma coisa, quando elas falam sobre alguma coisa, quando elas dão um check-in. Então, por exemplo, hoje você tem uma discussão sobre debate de classe social em função da distância média dos check-ins que as pessoas dão pelo Instagram, né? Você pega uma população no Brasil hoje, você tem uma grande população no Instagram que vai da classe D para a classe A, né? Elas dão check-in continuamente. Então, aqueles que têm uma distância média maior de check-in, ou seja, o cara que dá um check-in no aeroporto de Nova York, São Paulo, né, e no bairro onde você mora, a distância é muito maior do que aqueles que ficam no café do bairro, depois, né, na avenida principal da cidade, etc. Né? Então, ou seja, já existe dentro de estudos computacionais, né, discussões extremamente sociais, né? Hoje a gente tem uma série de eventos que trabalham com essa coisa da informática social, né? Então, isso é muito interessante para mostrar como que esse é um movimento que também vem do campo computacional para o nosso campo, né? E a gente precisa se preparar também para essa ida ao campo computacional. A gente vai estudar, por exemplo, valores, vai estudar o que? Texto. Nós temos uma grande digamos, tradição no campo da linguística, de análise, né, de linguística computacional, né? Então, agora, também há na computação, ou seja, a computação hoje está desenvolvendo algoritmos que são extremamente interessantes, mas cheios de problemas, porque eles vêm de um outro viés. Então, essa junção e essa discussão, por exemplo, na análise de texto, é algo fundamental. Então, eu acho que existem competências muito diferentes. Você tem competências tanto do ponto de vista mais básico, mas a gente poderia dizer também, é o que eu vejo, a gente tem uma urgência nas competências no campo dos grupos e laboratórios de pesquisa. Os laboratórios de pesquisas que atuarem, ao meu ver, sem esse viés, ele perde muitas possibilidades de abrir novas frentes de pesquisa. Não significa, obviamente, que todo mundo precisa ter um cientista de dados em sua pesquisa, né? Mas eu não vejo, não consigo ver as pesquisas em todas as áreas das humanidades, todas as áreas do campo da saúde, por exemplo, sem a figura do cientista de dados, ou seja, sem a figura daquele sujeito que tem como viés analisar grandes bancos de dados. Porque nós vamos cada vez mais ter de enfrentar esses grandes bancos de dados. Há lugares que isso é mais comum. Uma própria área da saúde sempre lidou com grandes bancos de dados, né? A epidemiologia, por exemplo, sempre lidou com essa questão, com essa ferramenta. A questão é que hoje você tem novas fontes de informação. Eu, por exemplo, acabei de sair na tese de doutorado sobre cartografias no campo da geografia e da arquitetura, né? Ou seja, sempre se fez cartografia a partir de dados objetivos que o espaço dá, né? E aí, a discussão que está sendo colocada agora é a cartografia, a informação geográfica advinda das mídias sociais, para se criar, por exemplo, o planejamento urbano, que as pessoas, elas pensam sobre a cidade de Brasília, sobre a cidade de Vitória, onde eu moro, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Elas falam cotidianamente sobre isso, né? Então, o planejador urbano, eles têm uma fonte de escuta também, que ela é passiva, no sentido de que ela não é ativa na questão que o planejador urbano gera, né? Mas ela também pode ser ativa, ou seja, os governos, eles podem também inserir dinâmicas para que as pessoas participem sobre aquele ponto, porque elas querem participar também sobre aqueles pontos. Os mecanismos de participação talvez tenha sido alterado, né? Agora, não necessariamente implica dizer que as pessoas, elas são passivas em relação ao mundo que elas estão vivendo.
Então, todos esses procedimentos, eu acho que cria aí muitos dilemas para a gente. Por exemplo, os dados de privacidade, sem dúvida alguma, é um dado que carrega uma série de questões, né, em termos de proteção, né? Há outros, por exemplo, também, ou seja, há laboratórios que vão construindo datasets, vão ficando ricos de datasets, enquanto laboratórios menores, iniciantes, não tem dado, né? Então, façam-se dependentes desses laboratórios, criando uma certa hierarquia no campo científico, né? Então, como lidar com isso, criar, de repente, plataformas conjuntas de compartilhamento de datasets com toda a proteção dos dados pessoais. Enfim, eu acho que a gente tem muito caminho pela frente, acho que em todos os campos científicos, me parece que a ciência de dados, ela vai se tornando um elemento emergencial para que a gente construa, né, ações coletivas, grupos e instâncias de participação e de compartilhamento de informação, saber, processos, para que a gente crie também uma ciência mais aberta, que eu acho que no fundo é isso também que a gente busca.